Tudo do INSS. É a parte de acumulação, certo? Da acumulação. A acumulação começa no artigo 118. É a página 57, 58 e 59. Cada página normalmente dá uns 6 minutos. Então vai dar um vídeo de 24 minutos. Não, uns 18. Oposições. Tem lugares que são bons para fazer. Então, vamos lá, acumulação. Artigo 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada. É a acumulação remunerada de cargos públicos. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias e fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Essa já era uma grande novidade introduzida pela Lei 8.027 de 90. O novo Estatuto consolidou definitivamente essa proibição. Doravante, nenhum funcionário poderá ter 2 empregos públicos. Ao funcionário só poderá ser permitido que tenha um biquinho, porém particular em horário não prejudicial ao serviço público. Sabemos também que funcionário público é todo aquele que trabalha diretamente para o governo ou indiretamente, isto é, trabalha para uma autarquia ou uma fundação pública. Veja o artigo 1 do novo Estatuto, que significa que quem trabalha para uma empresa pública, uma empresa pertencente exclusivamente ao governo, exemplo, a empresa brasileira de correio não é funcionário público. Da mesma forma, quem trabalha para uma sociedade de economia mista, uma empresa que tem como sócio tanto o governo como particular, como por exemplo o Petrobras, etc., ou seja, rigorosamente não é funcionário público segundo a definição da lei. O funcionário público é proibido de ter 2 empregos públicos e pouco importará se os 2 empregos públicos forem em áreas diferentes, um municipal e outro no estado, ou na União. Tem mais, essa proibição atinge também o funcionário que tiver um cargo público e um outro cargo também em sociedade de economia mista e empresas públicas. E pouco importará se a sociedade de economia mista ou empresa pública é federal, estadual ou municipal. Se um funcionário do TRT, Tribunal Regional de Trabalho, quiser trabalhar como um bancário à noite, até pode, mas ele não poderá trabalhar no Banco do Brasil, nem que seja à noite ou outro horário compatível, pois este é uma sociedade de economia mista. Esse artigo é um espelho do que já determina a própria Constituição Federal no artigo 37. Teve várias mudanças no artigo 37, não sei se isso aqui mudou, mas ele diz assim, no 15 e no 17 fala: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Já era também na Constituição no 17, diz a extensão da proibição à acumulação de cargos, mesmo em se tratando de cargos de administração indireta, e a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações manifestadas pelo poder público, ou seja, o 35 fala que é vedado a acumulação e o 37 fala que também contra as indiretas. Confira aqui, quer dizer, o 15 e o 17. Na verdade, 16 e 17. Configura aqui a própria Constituição Federal, que já ampliava a proibição de acumulação de cargos e empregos públicos, assim também os empregados das autarquias, tipo o Banco Central e INSS, das empresas públicas, da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos, Caixa, etc., e das sociedades de economia mista, tipo a DERSA, o Banco do Brasil e a Petrobras, e das funções públicas, tipo a Fundação Padre Anchieta FEBEM e FEBEM, etc. Não poderão ter 2 cargos ao emprego. Apareceu um lugar aqui que eu fiquei interessado em ver se tem concurso desse cara aqui. Peles. Processo seletivo.
Hotel para cachorro. Concurso 10. Vivo abre processo seletivo para diversos cargos. Internet é como um carinha que fica aqui em vários lugares extras, tipo azul. Telefone, faz sentido. Não sei, impressione porque, na prática de todos nós, conhecemos vários funcionários públicos que trabalham em 2 empregos, cargos públicos e um municipal, outro estadual ou federal. Isso só se deve ao fato de que a administração pública não tem muito controle, se é que tem algum. No quadro do funcionalismo, o importante, porém, é saber que tal fato é proibido tanto pela Constituição como pelo novo Estatuto. Ninguém pode ter 2 empregos públicos. 2. Do 118.2. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Se existem cargos de acumulação lícita, só que ela sempre depende da compatibilidade de horários. Nenhuma regra é absoluta, mesmo para a proibição de acumulação de cargos, há algumas exceções, mas para que tais exceções sejam admitidas, é necessário que haja e seja comprovada uma compatibilidade de horários, ou seja, que o horário de trabalho num cargo público não atrapalhe o normal trabalho no outro cargo público. De 118.3, considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com provimentos de inatividade, salvo quando os cargos que decorram dessa remuneração forem acumuláveis na atividade. É interessante isso aqui, eu acho que isso aqui talvez tenha mudado, né? Bom, o carinha pode reacumular aposentadoria com remuneração se for um caso de empregos que eram acumuláveis. Interessante isso. Mas isso normalmente é proibido. Se você está aposentado, você não pode ter um emprego. Se a posição foi encapada pela emenda constitucional 2098, Reforma da Previdência, publicada, que acrescentou o artigo 10 ao 37. Na verdade, a persecução simultânea de... Olha, deu 7 minutos, né? De proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou do artigo 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. O propósito é fazer a economia e assegurar o mercado de trabalho público aos novos. Antes era comum que uma pessoa se aposentasse ainda jovem, principalmente professores, juízes, promotores e militares, que nem o artigo 42 e 142 referidos. E outros profissionais também, que se beneficiavam com o tempo especial de aposentadoria e, aprovado num novo concurso público, estavam no novo cargo público acumulando os proventos de aposentadoria e os vencimentos do novo cargo. A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela proibição dessa acumulação de proventos de aposentadoria e de vencimentos, proclamando que ela só seria possível nos casos de que a própria Constituição permite uma acumulação de cargos. Essa decisão do Supremo Corte inspirou a alteração do Estatuto do Servidor Público Federal e mudou alguns artigos. E introduziu a súmula 3 no artigo 118 que eu estou lendo, né? A solução para os casos já existentes é dada num decreto federal que estipula o prazo para a opção, mas que tem sido sistematicamente prorrogada. Ressalta-se, porém, que a emenda constitucional número 2098 assegurou expressamente o direito adquirido aos membros do poder e os inativos servidores militares. Ou seja, ele não desconsiderou os caras que já tinham, né? Na emenda constitucional 20 de 98, o artigo 11 dizia assim: a vedação prevista no artigo 37.10 da Constituição não se aplica aos membros da poder e aos inativos servidores militares que até a publicação desta emenda, olha aqui, que até tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas de títulos e pelas demais formas previstas na Constituição, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de providência a que se refere o artigo 40 da Constituição, aplicando-se-lhes em qualquer hipótese limite de que trata o artigo 11 do mesmo artigo. Observe-se, entretanto, que se foi assegurado o direito adquirido à percepção simultânea ou acumulação de proventos ou remuneração de outro lado, foi imposta uma observância do teto constitucional correspondente ao subsídio do ministro do Supremo do STF, e vale dizer que o somatório do dinheiro ganho com a aposentadoria e com o novo cargo não poderá ser superior ao salário teto, que é o valor do subsídio. Isso aqui já mudou, pelo que eu sei. E não é só
Então, o servidor não poderá se aposentar no novo cargo, pois ficou proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência do servidor. Isso está no artigo 40. Daí agora o cara está falando das exceções. Conforme autoriza a Constituição Federal, tais exceções são as exceções de acumulação. 1, 2, 3 acumulações estão escritas aqui. A de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico científico e a de 2 cargos de emprego privativos de profissionais de saúde com profissionais regulamentares. Com profissões regulamentadas. Primeira, a de 2 cargos de professor. O professor que tiver sido aprovado em 2 concursos públicos para ocupar cargos de professor tanto poderá lecionar numa escola do município como no outra do estado, ou numa escola da União, e poderá também ter 2 cargos só em escola do estado ou da prefeitura. O que acumula com um cargo de professor com outro técnico científico é facilmente compreensível, que uma pessoa que tenha conhecimento e vivência numa área técnica trabalhando como técnico deva lecionar para passar adiante com essa bagagem cultural. Assim, um médico legista de Instituto Médico Legal será um excelente professor de medicina legal numa faculdade, nada mais justo é apropriado, portanto, que se permita que ele a acumulação desses 2 cargos públicos. E a terceira acumulação, a de 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Atenção, a permissão de acumulação se estende a profissionais de saúde e não mais apenas de 2 cargos privativos de médico, como estabelecia o texto anterior. É preciso, porém, estar atento. Só cargos ou empregos de profissões regulamentadas, que são o médico, a enfermeira, padrão e etc., é que podem ser acumulados. Padrão regulamentado. Até o limite máximo de 2, 3 empregos ou cargos não será permitido. Em artigo 119, o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9, nem ser remunerado para a participação de um órgão de deliberação coletiva. Este artigo tem sua redação dada pela 9527. Um aumento, por favor. Observe que a proibição de como acumular cargos públicos não se restringe aos cargos efetivos, também os cargos em comissão, aqueles que são preenchidos sem concurso, escolhidos as pessoas em razão da confiança e não podem ser acumulados. Esses cargos de chefe não podem ser acumulados, tá? Mas há exceção. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições de que atualmente ocupa. Uma hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles perante o período interino, e é o que dispõe o súmula único do artigo 9, referido no caput deste artigo. Legalzinho. Tum, 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 tum. Leia, rasgue, depois releia, só que em outro caderno. Obrigado.
Não se perca de vista, não se perca de vista a parte final do artigo. Funcionário público que participar de órgão de deliberação coletiva, aqueles compostos de várias pessoas em que as decisões são tomadas pelo voto de cada um de seus presentes. Por exemplo, os conselhos. Não poderá ser remunerado, ou seja, deverá participar e trabalhar de graça. Essa previsão é, portanto, uma exceção à regra do artigo 4 do neste Estatuto. Parágrafo único do 119. O disposto neste artigo não se aplica a remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém a participação do capital social, observado o que a respeito dispuser a legislação específica. Eis aqui uma exceção à proibição de receber duas remunerações conselhos de administração fiscal, são órgãos coletivos em que a participação é cheia de responsabilidades e atribuições, além das empresas públicas de sociedades de economia mista, qual suas subsidiárias e controladas são voltadas a resultados financeiros de vulto, razão porque tal participação pode ser remunerada e o servidor ganhar cumulativamente tal dinheiro. Artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento ou em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarado pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades envolvidas. Pode acontecer que um funcionário público efetivo concursado seja de confiança de alguém que o queira nomear para ocupar tal cargo em comissão. Na área impedirá de tal funcionário seja nomeado. Deverá ele, porém, afastar-se do cargo eletivo efetivo dele. Se for o caso, ocupar 2 cargos efetivos não pode. Por exemplo, um médico de um posto de saúde, que também é um professor de universidade pública, e for nomeado para um outro cargo em comissão, deverá afastar-se do cargo de médico do posto de saúde. Quanto ao cargo de professor, salvo, é claro, haja compatibilidade do horário e local entre eles. Atenção! A aplicação deste dispositivo ganha importância com a Emenda Constitucional 19 de 98, que foi uma reforma que teve uma redação dizendo assim: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos dos cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos de condições de percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Assim, as funções de confiança só serão exercidas por servidores efetivos exclusivamente, e os cargos em comissão serão seu provimento disciplinado por lei, que deverá fixar os casos e as condições percentuais e mínimas em que serão preenchidas também por funcionários de carreira. Sem dúvida, as políticas que se avaliam desses cargos e funções para empregar as suas finalidades, para empregar seus amigos e parentes, não terão a mesma liberdade de outrora e perderão boa parte dessa seu poder de agitar a vida de seus apagnados. Já se tem a notícia de políticos forçando amigos parentes com diploma universitário a se habilitarem em concursos públicos para cargos de faxineiro e outros mais humildes, viabilizando sua posterior nomeação em função de confiança ao cargo em comissão. Ah, eu não entendi essa parte final, não. Tchau! Parece que eu falar das proibições do servidor do